possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios, que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem. Aqui és tu em as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. A tragédia de Notre-Dame. Todos aqueles que amamos a beleza, a cultura, a arte e a França, fomos colhidos de uma surpresa dolorosa, porque a Catedral de Notre-Dame é mais do que um símbolo, mais do que um ícone. É a história de 1000 anos da humanidade. E ao ver as labaredas devorarem a torre principal, deveremos recordar que ela começou a ser construída em 1160, mas somente por volta de 1580 atingiu os últimos retoques e era considerada a obra gótica mais complexa e mais bela do mundo. Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Essa é a nossa 8ª aula do módulo 18, as crises da pós-modernidade. E hoje falaremos sobre as lições da pandemia, daqui a pouco. Vivemos um momento desafiador da humanidade. Milhões de vidas ceifadas, outras tantas atingidas por esse vírus devastador. E nós ficamos a nos perguntar, qual é o sentido de tudo isso? O que podemos aprender com tudo isso que temos vivido para que a humanidade possa seguir seu curso de uma forma aprimorada? O que temos que desenvolver, o que devemos nos transformar
para que essa vivência coletiva de toda a sociedade seja uma vivência mais saudável. Certamente que vivemos uma condição na qual cada pessoa faz o seu aprendizado particular. Seria ideal que todas as pessoas se transformassem, mas sabemos que a transformação, ela exige o compromisso do próprio ser. Por isso, nesse primeiro momento, não temos lições que sirvam para todas as pessoas, porque cada um deverá fazer as suas reflexões particulares do que tem aprendido durante esse período tão desafiador. E se pensarmos bem, de tempos em tempos a humanidade ela é abalada por eventos destruidores, é abalada por pandemias, por guerras e situações coletivas que nos chamam a mais profundas reflexões. Fazendo uma análise a respeito desses eventos destruidores, na obra Após a Tempestade, Joana de Ângeles adverte: com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens. Algumas outras calamidades, como as pestes, os incêndios, os desastres de alto porte, são resultantes do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta, que, no entanto, lhes constituem desafios que de futuro podem remover ou deles precatar-se. E o que será que nós podemos aprender e começar a transformar a partir desse momento em que a humanidade é atingida de uma forma muito intensa e que olhamos para trás e verificamos também que em outros períodos a humanidade também já passou por pestes, por epidemias. Se verificarmos na história, por exemplo, nos anos de 1918, 1919, nós tivemos a gripe espanhola que ceifou, segundo alguns historiadores, 50 milhões de vidas. Mas nada obstante aquele evento tão impactante, logo após a humanidade seguia o seu curso para uma Segunda Guerra Mundial, para a Guerra Fria e para tantos outros eventos que chamam a atenção da coletividade. Se, de um lado, nós evoluímos tecnologicamente, cientificamente, se a medicina avançou, moralmente ainda nos achamos engatinhando, com muitos passos a serem dados. E como chamam a atenção alguns estudiosos, o vírus não tem moralidade. O vírus atinge aquele que a ele se expõe. Certamente que de maneira peculiar, de acordo com determinadas condições orgânicas. Mas se o vírus não tem moralidade, o ser humano, homens e mulheres, são seres éticos. Nós podemos lidar de forma moral e ética com a presença do vírus, construindo novos saberes, construindo aprendizados importantes para que toda essa vivência que traz dor a tantas pessoas possa nos fazer reflexionar, refletir sobre a vida e nos perguntar: o que nós precisamos mudar? Olhando para o planeta, que é generoso, que é farto, devemos, por exemplo, nos perguntar por que ainda tantos seres humanos morrem de fome. Por que tantos seres humanos na linha da pobreza? Por que tanta destruição da natureza, quando os nossos modelos de desenvolvimento humano poderiam ser construídos de uma forma mais saudável? E essas são questões pertinentes, não somente para aprendermos a lidar com esses vírus que nos desafiam, mas com o vírus da desumanidade. Por isso mesmo, se deter a analisar esses períodos, pode ser de grande ganho para todo aquele que se volte para si mesmo.
nos voltar para o nosso comportamento, olhar a nossa atitude perante a vida e nos questionar diariamente o que precisamos mudar e o que estamos fazendo para mudar aquilo que nós precisamos mudar. O pedagogo, filósofo Edgar Morin, quase centenário, analisando a perspectiva do coronavírus, estabelece que a primeira revelação fulminante dessa crise inédita é que tudo o que parecia separado é inseparável. Aprendemos isso com a física quântica, que, quando apresentou a teoria do caos, em uma das suas metáforas, estabeleceu como exemplo que, quando uma borboleta bate suas asas no Brasil, pode estar gerando um furacão no Texas. E isso se torna ainda mais verdadeiro nesse mundo globalizado, nesse mundo que diminui as suas distâncias físicas, nesse mundo cujas mercadorias circulam de uma forma muito mais livre, os seres humanos também circulam numa velocidade impressionante, e também os vírus. Por isso que o cuidado deve ser ainda maior. A nossa responsabilidade se amplia nesse mundo que vai diminuindo as fronteiras em determinadas instâncias e deve não somente cuidar de si, mas cuidar do outro. Porque quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido para não simplesmente não somente não receber o vírus, mas para não transmiti-lo, eu passo a cuidar da humanidade. E tudo se encontra interligado. E muitas vezes nós perdemos essa perspectiva. A empatia, essa capacidade natural do humano de se conectar com as emoções de um outro ser humano, parece que andavam esquecidas. Esse ser humano começou a destilar ódio, ódio entre crenças, ódio entre pessoas de nacionalidades diferentes, ódios por conta da cor da pele, mas quando olhamos na essência, somos todos humanos. E mesmo dentre aqueles que não somos humanos, nós carregamos o dom da vida. Porque se a vida segue o seu curso desde o reino mineral, passando pelo vegetal, o animal, em verdade nós somos convidados a cuidar de todas as formas de vida. Não estamos isolados nesse mundo e a pandemia parece que vem nos chamar essa atenção, porque pan do grego quer dizer todo. Demia, povo, significando que todo o povo é atingido. E quando somos atingidos ou potencialmente atingidos por um vírus que nos desafia, todos devemos cuidar de todos. Estamos cuidando de todas as pessoas ao cuidarmos de nós? Estamos olhando para essa injustiça social que campeia ao nosso lado, ou apenas aguardando que outras instâncias resolvam os problemas, porque não é o meu problema? E nós passamos a ver, é nosso problema também. Porque se aquele que mora ao meu lado não possui o pão, não possui a água, não possui o cobertor para poder se proteger, isso também é de minha responsabilidade, porque a humanidade que vai construindo o seu estado coletivo, fazendo uma análise dessa humanidade cuja população cresce, Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, estabelece a superpopulação tomando os espaços e a tecnologia, reduzindo as distâncias, arrebataram a fictícia segurança individual, que os grupos passaram a controlar, e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. Joana de Ângeles escreveu essa obra no ano de 1990. A internet ainda engatinhava, mas
Joana já demonstra preocupação desse crescimento vertiginoso cujo ser humano não soube aproveitar da melhor forma. E passamos a habitar o planeta em grande quantidade, quase 8 bilhões de seres habitando o planeta. Isso não seria mal se tivéssemos uma consciência ética, se tivéssemos uma convivência solidária, se tivéssemos fraternidade, sororidade, para lidar com todos e todas que estão ao nosso alcance. Mas, enquanto essas distâncias físicas diminuíram, parece que foi construída uma barreira entre o ser humano. O ser humano que não vê o outro também como humano, quiçá um ser divino, vê como competidor. Porque se nos colocamos apenas como usufrutuários dessa terra, nós só queremos retirar os benefícios que ela pode nos prover sem olhar para os lados, sem olhar para a consequência dos nossos atos. E a pandemia nos chama a atenção para olhar para esse reflexo, como analisa o historiador Yuval Noah Harari. Pessoas no mundo inteiro compartilham as mesmas experiências, medos e interesses. Da perspectiva do vírus, somos todos iguais. Somos todos presas humanas. E da perspectiva humana, se a epidemia se alastra por qualquer país, todos corremos riscos, pois ela também pode nos alcançar. E é curioso perceber que algumas pessoas ficam presas apenas tentando culpar, como se houvesse um único culpado pelo vírus. Em verdade, se o vírus atinge toda a humanidade é responsável por lidar com essa circunstância. Somos todos presas em potencial do vírus. Quanto mais pudermos cooperar, quanto mais a tecnologia e a medicina puderem nos auxiliar, quanto mais eu me cuido e o meu vizinho se cuida, e todas as pessoas ao redor se cuidam e se protegem, mais rapidamente nós vencemos a condição de uma epidemia. E o próprio nome coronavírus, de certa forma, também é um convite à reflexão, a reflexões. Corona, do latim, coroa. É como se essa coroa do poder, do ego preso nas armadilhas dos instintos, das paixões incontroladas, das suas pulsões de morte, tivesse que ser transformada. E sairmos da polaridade do poder para a polaridade do amor. Porque, como apresentou Carl Gustav Jung, quando o complexo de poder se faz presente, o amor se esvai. Mas quando somos preenchidos de amorosidade, essa potência de poder, ela não mais toma conta da nossa forma de agir no mundo. E o cuidado que nós passamos a ter passa a ser um sinal do amor. Porque, claro, cada um vive e tem condições de lidar com a pandemia de formas diferentes. Há pessoas que sequer têm o mínimo para comer, quanto mais para comprar uma máscara, para fazer o uso do álcool em gel. E por isso mesmo, quanto mais solidariedade, quanto mais vamos construindo uma rede solidária para lidar com a pandemia, mais nós nos desenvolvemos moralmente. E essa pode ser uma forma de aproveitar a pandemia da melhor forma para a transformação desse ser humano que se achava senhor do mundo, como nos aponta Edgar Morin. A nossa fragilidade estava esquecida, a nossa precariedade ocultada. O mito ocidental do homem cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza desmorona diante um vírus. Sim, a medicina nos dota hoje
de condições muito boas de uma vida longeva. E a média de vida tem aumentado ao longo das últimas décadas. Mas um pequeno vírus vem também mostrar a nossa precariedade, a nossa fragilidade. Estamos na vida física, mas nós não pertencemos à vida física. Somos passageiros dessa condição transitória. E o vírus vem nos recordar isso. O ser humano, que ao mesmo tempo pode ser uma fortaleza para determinados aspectos da vivência humana, ao mesmo tempo é imensamente frágil. A sua vida é frágil. E se a nossa vida física é frágil, é porque de alguma forma, nós devemos cuidar do que é principal nessa caminhada. E o vírus, a pandemia, nos convida a refletir sobre os valores que estamos conduzindo nas nossas vidas. Quais valores você tem priorizado na sua caminhada? Quais metas você tem colocado como essenciais nessa caminhada? Se são metas somente externas e nos perdemos no mergulho interno, nos esquivamos de fazer a jornada de autoconhecimento, é bem provável que estejamos perdendo uma ótima oportunidade de crescer, de nos conhecer mais a fundo e principalmente de nos transformar, porque essa mensagem deve ficar principal para o nosso processo. E logo, quando foram andando os meses e a situação não se resolvia, como até agora não se resolveu, algumas pessoas começaram a falar em um novo normal. E eu fiquei me perguntando, um novo normal? Ou seria uma normose? Pensando nessa condição, o sábio das tradições indígenas, Ailton Krenak, estabelece que tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro, no caso, milhões de pessoas, ultrapassando nesse momento, começo de junho de 2021, mais de 3,5 milhões de vidas humanas. O que seria o normal? Seria fazer as coisas que todo mundo faz? Não é melhor buscar uma nova consciência do que um novo normal? Porque, em verdade, a trilha humana, a vida humana, sempre nos convoca a transformações. E muitas vezes seguir no comportamento coletivo é adentrar-se pela normose, a patologia do normal, tão bem apresentada e estudada por Pierre Weil, Jean-Yves Leloup, Roberto Crema, que estabeleceram que o ser humano, embora se sinta confortável, muitas vezes, fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem, é nesse caminho que o ser humano se perde no seu processo de individuação, o ser singular que somos. Precisamos mudar os nossos referenciais. Às vezes, mesmo que ninguém se proteja, proteger-se. Eu vejo, muitas vezes, impactado, como ocorre com frequência, as pessoas não se cuidarem, as pessoas não cuidarem do mínimo detalhe do uso de uma máscara e saírem promovendo a aglomeração. E fico a pensar, Freud estava certo quando falava a respeito da pulsão de morte que o ser humano conduz dentro de si. Enquanto ele não alimenta essa pulsão de vida, a pulsão ligada a Eros, no sentido do amor, conexão de vida, ele alimenta a outra pulsão de morte, associada a outro elemento mitológico, Thanatos. E vamos naturalizando muitas vezes a morte, que se transforma em apenas um número
enquanto não colhe pessoas queridas ou não bate à nossa porta. Por isso, o processo não deve ser a busca de um novo normal, mas a busca de uma consciência. Consciência de sentir, consciência de agir, consciência da atuação humana nas próprias vidas e na vida planetária. Na vida planetária. Porque somos responsáveis por cada partícula do planeta. E quais são as lições que temos aprendido sobre a nossa existência? Edgar Morin estabelece que a experiência do isolamento precisa, em primeiro lugar, abrir nossos olhos para a existência daqueles que o suportam na penúria e na pobreza, que não tiveram acesso ao supérfluo e ao frívolo e merecem atingir o estágio em que se tem o supérfluo. Quantas disparidades na nossa humanidade. Enquanto 1% das pessoas do planeta detém riqueza suficiente para alimentar dezenas de milhões de pessoas. Quantas disparidades nós vemos a injustiça social clamando por conta do egoísmo que habita no nosso mundo íntimo. Fica em casa. Talvez tenha sido a palavra, uma das palavras mais escutadas. E eu fiquei a refletir o que quer dizer ficar em casa. E pensei comigo que será bom dia em que eu me sentir sintonizado comigo mesmo na minha casa, na minha própria personalidade, para que estando em equilíbrio, em harmonia na minha casa interior, eu possa conviver em harmonia com aquele que está ao meu lado. E muitas vezes é esse ponto. Olhar para o lado e ver que pessoas não têm o mínimo para a sobrevivência humana. Certa feita, um centro de estudos quis promover um debate sobre a parábola do bom samaritano. Eram seminaristas que estavam se formando. E o professor fez um teste, passou um texto sobre a parábola do bom samaritano, né, na qual aquele homem da Samaria, que era vítima do preconceito racial à época, foi o que acolheu aquele homem deitado à beira da estrada. E os seminaristas estudaram o tema a fundo. E, de maneira proposital, o educador fez com que a apresentação fosse no prédio vizinho. E eles, ansiosos por apresentarem o que haviam descoberto na parábola, passaram de um prédio a outro. Ocorre que no caminho havia uma pessoa no chão, pedindo alimento, mal vestida, pedindo o mínimo para a sobrevivência. E a grande maioria dos seminaristas em formação passou sem sequer ver a pessoa que estava na porta do prédio pedindo alimentos. E ali ele chamava atenção, o educador chamava atenção. Somos muito bons em teoria, mas a nossa prática precisa ganhar muito em amorosidade, na construção de uma vivência mais solidária. Muitas vezes queremos praticar a caridade, mas sequer olhamos nos olhos daquele que recebe para dar dignidade. Sequer nos dispomos a escutar, para verificar que muitas vezes as dores não são somente físicas, mas morais, emocionais, psicológicas. Fazer o isolamento, o distanciamento, também deve servir como forma de, no momento de se reaproximar, nos reaproximarmos com cuidado do outro, no olhar, em tempos em que o uso de máscara é exigido como condição sanitária, passar a nos comunicar com o olhar. Que o nosso olhar seja afetuoso, que o nosso olhar seja amoroso e, ao mesmo tempo, não descuidemos da ciência,
Porque temos que recordar que o próprio Allan Kardec estabeleceu, juntamente com as nobres entidades, que o Espiritismo se apoia em um tripé: ciência, filosofia e religião. E é triste ver o quantos religiosos atuam ainda de maneira fundamentalista, fanática, negacionista. E na própria Revista Espírita de 1865, Kardec e os espíritos respondem a uma pessoa que indaga de Constantinopla a respeito da cólera. Como os espíritas devem se precaver? Porque parecia para o interlocutor que os espíritas seriam protegidos daquele surto de cólera. E Kardec estabelece muito bem: os espíritas tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para elas se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. E que sabedoria nessa recomendação, que estabelece, sim, recordando que o Espiritismo deve caminhar ao lado da ciência. Caminhar ao lado da ciência, nos protegermos, nos vacinarmos e seguir o curso das orientações científicas, mas com o apoio da fé, certamente. Com o apoio da fé e com as armas da solidariedade, da caridade, que deve ser a nossa bandeira. Observar que, em tempo de proteção individual, nós devemos proteger também, de acordo com as nossas capacidades, aqueles que têm o mínimo. E a religião deve ser conduzida a partir de uma fé raciocinada. Não quer dizer que a religião, a fé, não tenha sentimentos. Não, ela promove sentimentos e deve promover sentimentos nobres. Mas se deixamos de caminhar ao lado da razão, vamos nos transformando em fundamentalistas, em negacionistas. E não entendemos, se assim o fazemos, não entendemos a proposta do próprio Espiritismo. E como nos aponta o sociólogo Slajov, as mãos não podem alcançar a outra pessoa. É só de dentro de nós mesmos que conseguimos nos aproximar dos outros. E as janelas para nosso interior são nossos olhos. Esses dias, quando você encontra alguém próximo e mantém uma distância adequada, um olhar profundo nos olhos do outro pode revelar mais que um toque íntimo. É como se a necessidade do distanciamento fizesse ou promovesse o tempo de reflexão necessária para revermos as nossas próprias relações, para revermos como está o nosso contato com o outro, como está o nosso falar, como está o nosso sentir, como está o nosso olhar. Porque para quem tem olhos de ver, nós percebemos os mínimos detalhes do comportamento das pessoas que estão ao nosso lado. Quantas dores poderiam ser prevenidas se tivéssemos um olhar mais atento, que pode e vale para ser feito e exercitado dentro das próprias famílias. Quanta fuga a partir da tecnologia. Se a tecnologia tem as suas benesses de diminuir distâncias, e aqui estamos nos falando com pessoas em diversos pontos do mundo. Uma amiga logo cedo dizia: eu coloco meu despertador, porque moro na Itália, e lá é 1h da manhã, mas eu coloco o despertador para participar. E aqui vamos trocando informações, mas a tecnologia que nos aproxima
muitas vezes nos afasta por conta do excesso. Muitas vezes nos afasta porque nos escondemos por trás de personagem nas redes sociais e nos esquecemos da nossa essência. Por isso, esse treino e esse exercício do olhar, enquanto nossos rostos, nossa boca e nariz estão cobertos de máscara, que nós possamos sorrir e amar através dos olhos, nos possamos comunicar uns com os outros, para que a humanidade recupere essa habilidade natural de ser afetuoso. É curioso que as pessoas muitas vezes têm vergonha de elogiar, têm vergonha de dar demonstrações de afeto público, mas parecem não ter a mínima vergonha de serem agressivos, de serem violentos, de destilar o ódio, como temos visto, especialmente nas redes sociais, quanto ódio, quanta amargura. E a experiência do vírus, a experiência da epidemia, intensificou essas dores íntimas. O vírus não trouxe isso, ele intensificou o vazio que cada um já conduzia na própria alma. E se intensificou, é porque o nosso olhar tem que se voltar também para essa enfermidade do abandono que estamos fazendo conosco mesmo. E diante de tantas mortes que têm ocorrido, temos que nos perguntar: o coronavírus transformará nossas atitudes diante da morte? Ana Cláudia Quintana Arantes, uma estudiosa do fenômeno da morte, especialista em cuidados paliativos, estabelece que, e é só pela consciência da morte, que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Você está construindo o ser que você pode ser diante da proximidade da morte, com pessoas queridas, amigas e amigos que partiram? Você tem refletido a respeito da sua própria desencarnação? E o problema, muitas vezes, não é o medo da morte, é o medo da vida. E nós devemos viver de tal forma que a morte nos encontre com vida, porque algumas pessoas parecem que morrem antes mesmo de morrer. Não vivem, carregam um peso de amargura dentro de si, que parece que os dias transcorrem de forma pesada, cinzenta, sombria, e nós nascemos para fazer brilhar a nossa luz, como nos propõe o próprio Mestre Jesus. Vós sois a luz do mundo. E parece que andávamos esquecidos dessa luz interior que habita no nosso mundo. E nós precisamos construir novas paisagens, estarmos cientes da realidade da morte física, mas principalmente estarmos conscientes de que a vida deve ter um propósito, a vida deve ter um sentido, porque em qualquer situação que ela se apresente, ela traz um significado para nós. Ela traz um convite para enfrentarmos as situações difíceis, mas não nos identificarmos com as dores que vivemos. Não alimentarmos a morte dentro de nós, mas alimentarmos a pulsão de vida, a pulsão do amor. Mas como estabelece Joana de Ângeles, na obra Plenitude, o homem vive na terra sob a ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução. E esse é o ponto. Certamente que devemos nos precaver para não sermos contaminados, cuidar do corpo, não nos expormos voluntariamente, porque, conforme asseverou Kardec,
Essa também é uma forma de suicídio. Mas, se mesmo assim, mesmo tomando todos os cuidados, a doença bater à nossa porta, a morte bater à nossa porta, dificuldades financeiras, devemos aproveitar da melhor forma para o ganho de consciência, para a transformação interior. E é esse ponto. Quando formos colhidos pela dor, nos perguntarmos não somente por que a dor, mas para quê? Qual é a finalidade? Se algum ser amado partiu, construir a vida e construir a consciência a partir desse momento, honrando a vida com tudo que ela tem a nos oferecer. Certamente virá a saudade, virão momentos de tristeza, mas que não devem se transformar em amargura existencial, porque todos e todas estamos aqui de passagem. A pandemia veio nos trazer esse ensinamento ou nos recordar essa lição de uma forma mais intensa, porque parece que tínhamos esquecido desses processos naturais da existência humana e nesse ponto devemos acionar a presença do amor, colocar-se a serviço do outro, como coloca aqui o amigo Paulo, da lição que aprendeu a partir do sofrimento vivido. E que bela lição aprendida, Paulo. Aprendermos a servir, porque quando servirmos, quando somos solidários, como estabelece Joana de Ângeles, não nos sentimos solitários. Percebemos que toda a humanidade também passa por essas dores da doença, da solidão, do abandono, da pobreza extrema, da morte, da dor da desencarnação. Mas todos esses são aprendizados, condições transitórias, e quando fazemos o aprendizado, nós crescemos. E quando crescemos, nós revemos a nossa relação com a espiritualidade. Os templos se fecharam, igrejas, mesquitas, centros espíritas e outros templos tiveram que fechar. E outros ainda estão fechados por conta das dificuldades que enfrentamos. E nesse momento, o ser humano é chamado a construir o seu templo interior. Fechar a porta, estabelecer uma relação com Deus, não através de intermediários, mas a partir da sua intimidade. Como estou construindo a relação com Deus a partir de mim mesmo? O que tenho feito dessa construção da espiritualidade do meu ser? Tenho aproveitado esses momentos em que a pandemia revela a sua condição de atingir os seres, para pensar na vida também como um processo de desenvolvimento da essência divina em mim? Tenho aproveitado para aprimorar não somente a minha religião, mas a minha religiosidade? Ângeles, na obra Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, a religiosidade é a conquista do self, que ultrapassa a sombra densa das condições de fé política, espiritual, artística, cultural, religiosa, porque se trata do sentimento de identificação com os postulados superiores do ideal da vida, pouco importando os exemplos perniciosos daqueles que se vinculam às crenças para exteriorizar os próprios tormentos. Como você manifesta a sua religiosidade, a sua espiritualidade? Porque isso vai além da fé que se diz professar. Muitos aqui se dirão espíritas, a grande maioria, acredito. Outros de outras vertentes. Mas como esse vínculo religioso te transforma? Esse é o ponto.
Porque a melhor religião é aquela que transforma o ser para melhor. E mesmo aquele que não tem uma religião específica, a religiosidade se faz presente. Porque se somos criaturas divinas, nós trazemos no íntimo, no interno do nosso ser, essa conexão. E é importante fazer com que isso se dê da melhor forma possível, alimentando o amor em nós, o alto amor. E a partir desse amor, fazendo com que nos conectemos às outras pessoas que também são essência divina. Todos somos essência divina. E muitas vezes nos perdemos disso. Nos perdemos nesse processo. E acreditamos que ter uma religião vai nos salvar. Quando, na verdade, a salvação vem através do desenvolvimento da consciência e das atitudes pautadas no amor. Por isso Kardec estabelecia: fora da caridade não há salvação. Ou seja, o amor deve ser praticado, parte da essência do ser, para que essa transformação se manifeste também dentro da expressão da religiosidade. Senão estaremos apenas dentro de dogmas e não adentraremos por outras instâncias humanas importantíssimas, essenciais para a nossa vivência, como apresenta Celso Greco. Estes novos tempos podem refletir nas nossas mais básicas qualidades humanas, como a empatia, a solidariedade e o sentimento de pertencermos a uma comunidade. Alguns estudiosos interpretaram de maneira equivocada as lições de Charles Darwin, acreditando que, no processo evolutivo, sobreviveram as espécies mais fortes. E entenderam mais fortes no sentido da força física. Mas o próprio Darwin colocou uma observação: que para a evolução da espécie, para a nossa transformação, essencial foi a colaboração, a cooperação. Qualidades que vemos como um treino, um exercício no reino animal, mas que quando se adentra no processo humano, demonstram a possibilidade de alcançar o seu nível mais sublime, a empatia, que vem do grego empatos, nos comunicarmos a partir das nossas emoções. Porque quando um outro ser humano sofre, eu sofro, mesmo que eu queira me tornar indiferente. Algumas pessoas tentam tornar-se indiferentes e adoecem por conta disso, porque o ser humano nasceu para a conexão com o outro na condição de ser social que é. A moderna neurociência estuda os chamados espelhos, as células espelhos, os neurônios espelhos. E Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, estabelece que é como se o nosso cérebro tivesse um Wi-Fi emocional. Trocamos as nossas emoções, mas por conta da injustiça social, por conta da desigualdade, por conta do egoísmo principalmente, parece que quisemos esquecer essa parte em nós e adoecemos. Deixamos de desenvolver a empatia e perdemos o contato com a solidariedade, o sentimento que nos irmana, o sentimento que faz olhar e entender que nós pertencemos a uma comunidade. A minha atitude não afeta somente a mim. Um descuido mínimo que seja, por exemplo, no descarte de lixo, se eu coloco um vidro de uma maneira equivocada, esse vidro pode ferir alguém nas coisas mínimas. Nós devemos estar atentos com a reação, com a consequência da minha escolha. Essa é a instância ética, que falamos a respeito na aula de consciência
ética. Quanto mais desenvolvemos essa consciência ética, mais nós percebemos que as nossas ações, elas têm reflexos nas outras pessoas. Elas atuam no mundo, elas interferem no mundo. Quanto mais supérfluos eu compro, quanto mais me torno consumista, mais consumo a própria natureza, que por conta do desequilíbrio irá fazer com que outras pessoas sejam atingidas. E esse é o ponto. Pertencemos a essa comunidade e uma pandemia que atinge a todos vem nos recordar isso. Não é o momento de buscarmos culpados, mas buscarmos soluções conjuntas, aprendendo, nos cuidando, nos transformando, nos amando. Porque, conforme asseverou o Mestre, nos reconheceríamos na condição de cristãos quando nos amássemos. Mas as pessoas estão preocupadas em se armarem umas contra as outras e não amarem umas às outras. O quanto nos afastamos das lições preciosas do Cristo e o quanto esse momento agora pode ser a oportunidade para resgatarmos tudo isso. E em resgatando esse processo, estabelecermos novos rumos para a humanidade. As consequências já são graves, porque a natureza devastada mostra que demoraremos no mínimo décadas até restabelecer o equilíbrio depois da insânia do comportamento humano, da insanidade do consumismo, que fez com que se desequilibrasse o curso natural da vida. O meio ambiente conclama. E o meio ambiente somos nós. Esse ser humano que se afastou da natureza, que se afastou de si mesmo, precisa reconectar-se. Esse ser humano de tantas conexões da tecnologia precisa desligar-se do mundo externo para ligar-se internamente a si mesmo, encontrando a fonte divina, para que essa fonte divina abasteça as relações humanas, as construções humanas de uma espiritualidade mais rica de sentimentos. Porque, como assevera Joana de Ângeles, enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. Por que tanto egoísmo? Por que tanto orgulho? Por que tanta avareza? Se nós não conduzimos nada que amealhamos no mundo, se nós não levamos para a vida após a vida, senão aquilo que construímos como virtudes e sentimentos, e esse ser humano, tal qual a imagem dessa escultura, com um nome muito sugestivo, Melancolie, que costumava ficar na beira do Lac Léman, na cidade de Genebra, segundo um amigo que lá mora, não mais se encontra lá, mas que é muito sugestivo, esse ser humano que olha para o seu coração e ainda nada encontra de sentimento, tão virtuoso na inteligência, tão virtuoso nas construções científicas e ainda tão carente da construção de valores. E por isso mesmo, por não estar conectado a uma construção de valores humanos, de respeito à vida, de respeito à natureza, de respeito a si mesmo, de respeito ao próximo, vai agredindo e violentando tudo que se encontra ao redor. E os efeitos nós vemos na violência e também no desequilíbrio da natureza,
que vai trazendo diversas doenças para o ser humano, porque ao destruirmos a própria natureza, quantos elementos curativos podemos estar também destruindo? Quantas dores podemos estar atraindo a nós mesmos? Por isso, o Espiritismo apresenta o egoísmo como a grande chaga da humanidade, como o grande mal. E nesse mesmo sentido, o historiador Yuval se coloca da seguinte forma: o maior vírus que enfrentamos não é o vírus. O maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios interiores da humanidade. Mas não há necessidade de reagir propagando o ódio, ganância e ignorância. Podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria. Como é belo ver essa frase escrita por um homem que não é um religioso, mas um homem de ciência, e que identifica psicologicamente o nosso grande risco, que são os demônios interiores que nos habitam. Durante muito tempo, a humanidade ficou preocupada com os demônios, colocando na figura de uma entidade específica, colocando, às vezes, num grupamento de espíritos, como se fossem as entidades do mal e como se esse mal estivesse distante de nós. A psicologia, no entanto, nos aponta para os nossos demônios internos, para todo aquele ponto de egoísmo que existe em mim e que eu tenho que sanar, que cuidar, para os excessos da vaidade, do orgulho, para todos os excessos e toda a inflação que existe dentro de mim, para a sombra que habita no meu mundo interno, para o mal que ainda encontra vazão na minha própria natureza, mesmo desejando bem. E isso o próprio apóstolo Paulo falava, porque eu não pratico todo o bem que desejo, mas o mal que eu não desejo, esse eu pratico. E por que acontece isso? Porque nós temos uma área desconhecida da nossa personalidade. Desconhecemos a nossa sombra. E por desconhecer a nossa sombra, por não reconhecer o nosso próprio mal, nós vamos espalhando esse vírus na forma de mau humor, na forma de más ações, na forma de más inclinações, na forma da nossa sombra. Quando cada ser humano do planeta começar a cuidar dos seus demônios internos, finalmente começaremos a transformar a humanidade. E aqui eu deixo uma pergunta: que tipo de pessoa nós seremos, você será, quando pudermos voltar a nos encontrar? Quando pudermos nos abraçar? Quando pudermos nos ver face a face? Muitas pessoas perguntam: como ficará o mundo? Mas como ficará o seu mundo? Quais as lições você aprendeu e está aprendendo com a pandemia? O que é preciso você colocar em prática na sua vida? O que é preciso colocarmos em prática nas nossas vidas? Porque será essa prática que irá transformar a natureza humana. Como bem colocou Albert Camus no livro A peste pode vir e ir embora sem que o coração do homem seja modificado. E que pena que algumas pessoas não estão aproveitando a pandemia para se transformarem. Que pena que algumas pessoas fazem essa triste escolha de viver sem nenhum cuidado para consigo e para com seu próximo, demonstrando que a chaga do egoísmo lhe corrói. Mas a atual crise pode sim tornar muitos indivíduos mais conscientes,
da natureza impermanente da vida e dos feitos humanos. E nós vemos que isso é uma questão de escolha. O que estamos escolhendo? Qual é a sua escolha perante tudo que a humanidade tem passado, com as mortes diárias, que vão se transformando em números, mas por trás desses números existem vidas humanas, existem sonhos interrompidos, existem anseios que ficaram calados pela presença da morte. E pode ser o nosso anseio, pode ser o nosso sonho, se nós não nos cuidarmos. E se não cuidarmos da humanidade, essa pandemia terá passado sem que grande parte da humanidade tenha escolhido se transformar. Mas façamos a nossa parte para que essa não seja a nossa escolha. Que a nossa escolha seja nos tornarmos conscientes. Que a nossa escolha seja abraçar a vida. E como propõe o Papa Francisco, somente se conseguirmos olhar uns para os outros, com nossas diferenças, como membros da mesma família humana, poderemos iniciar um eficaz processo de reconstrução e deixar às futuras gerações um mundo melhor, mais justo e mais humano. Certamente que são muitas as lições que a pandemia pode nos trazer. Tantos outros apontamentos, reflexões que poderíamos pensar a respeito. Mas eu deixo aqui o convite para que você aproveite da melhor forma possível esse momento vivido, acreditando que vale a pena amar. Vale a pena amar porque o amor inunda aquele que abriga dentro de si essa força que nos conecta à divindade. Vale a pena servir, porque servir nos iguala, nos irmana, nos conecta ao outro. E quando alimentamos a dor do outro, quando auxiliamos a dor do outro a ser vencida, nós nos sentimos mais plenos. Vale a pena ter esperança. Porque mesmo passando por dificuldades, a vida se renova, a vida se transforma. E abrigando a esperança, não a esperança da espera de que as coisas aconteçam, mas a esperança do esperançar, que faz acontecer o mundo melhor, transformaremos as paisagens do mundo. E que a pandemia nos traga a certeza de que vale a pena viver. Porque a vida tem um sentido profundo. A vida é um convite à transformação. A vida é um convite ao eterno aprimoramento humano que segue a sua sequência na vida e na vida que acontece após a vida. Que essa pandemia sirva para construirmos uma nova humanidade a partir do escombro de todas as dores que temos vivido. Agradeço a sua companhia, agradeço estarem conosco nessas quartas-feiras do nosso curso da série psicológica. Aqueles que quiserem acompanhar as aulas anteriores, desde o primeiro módulo, as aulas se encontram na plataforma espiritismoplay.com, da Mansão do Caminho, através de uma assinatura. E quem quiser dar a honra, toda quarta-feira, às 18 horas, e na próxima quarta-feira começaremos um novo módulo. Um grande abraço, saúde, paz, amor, gratidão. Até o próximo encontro.